Olá, meu nome é Fernanda Hertel, eu sou professora de bordado e se você se inscreveu neste mini curso, é provável que você valorize coisas como costura, artesanato e bordados à mão. Eu também amo tudo isso e durante esses 4 dias de curso eu vou te mostrar como você é totalmente capaz de criar peças lindas com o bordado de pedrarias, desde que você aprenda do jeito certo. Mesmo que você nunca tenha bordado nada na vida ou tenha tentado e ainda não tenha conseguido, mesmo que você pense que bordar é um dom ou se a sua dificuldade for a de criar bordados novos. Eu vou te mostrar exatamente o que você precisa saber para passar de uma pessoa que não sabe bordar nem uma miçanguinha para uma pessoa capaz de fazer bordados de pedrarias lindos, com excelente acabamento e bordando rápido. E se você for costureira, o bordado tem tudo para ser o diferencial do seu trabalho. Agora, se você for artesã, você vai aprender o artesanato que é o mais valorizado de todos. A oportunidade começa agora, funciona de vestido de noiva a jaqueta jeans e diferente dos pouquíssimos cursos de bordado de pedrarias que a gente encontra por aí, eu não vou te mostrar só meia dúzia de pontos e de coisas óbvias. Aqui você vai ver como criar os seus bordados com as suas próprias ideias. Isso sem precisar gastar um monte de dinheiro comprando ferramentas e coisas caras. Se você tiver aí uma agulha de mão e aplicar tudo que eu vou te mostrar treinando ali mais ou menos uns 20, 30 minutos por dia, você vai conseguir transformar a roupa mais básica numa peça de luxo. E talvez você esteja aí se perguntando se vai ser realmente fácil desse jeito, né? Mas o que eu vou te passar aqui é o resultado da minha experiência como bordadeira ao longo de anos e das diversas alunas que eu já ajudei a aprender a bordar. E seguindo passo a passo certinho, você vai poder contar histórias de sucesso como essas das minhas alunas. Já fiz vários outros tipos de bordado, mas o bordado em pedraria, assim, tem sido um valor a mais ao meu trabalho. Trabalhei com moda sob medida e o bordado agregou muito valor a todas as peças que eu fiz. A técnica dela de ensino, a didática de ensino dela é muito fácil, ela é muito pontual, ela consegue abordar tudo de uma maneira muito simples e passar de uma forma muito fácil. Ela tem uma didática excelente, né? Muito fácil de aprender, ela dá o passo a passo bem explicadinho, com muita paciência, ela é muito querida. E aí comecei a bordar, nunca tinha bordado um vestido de festa. Então bordei, ficou lindo, né? Devo muito a Fernanda, sou muito grata a ela, né? Por ela me ajudar a realizar esse grande trabalho. Porque ela tem uma didática diferente de ensinar. Ela tem um jeitinho especial desde o momento em que ela nos ensina a colocar as pedrarias na agulha, desde a forma como ela nos ensina a pegar melhor no trabalho a ser executado, para nos facilitar dessa forma, a termos mais agilidade na execução dele. E eu também tive a minha vida transformada pelo bordado de pedrarias. Eu tinha mais ou menos assim uns 12 anos quando eu ouvi uma amiga da escola comentando, sabe, entre as meninas da sala, que a mãe dela era bordadeira e que ensinava bordado de pedrarias para quem quisesse aprender. Eu não sabia bordar nada na época, né? Mas essa mãe da minha amiga, ela tinha uma equipe de bordadeiras terceirizada, sabe, que presta serviço para uma confecção grande? Então, por esse motivo, ela precisava de mão de obra. E essa minha amiga, eu lembro que ela falou que cada bordadeira receberia ali, né, o pagamento pelo bordado que fizesse. Inclusive, ela falou, olha, quanto mais você borda, mais você ganha. Eu só sei que isso, na minha cabeça de criança, eu logo pensei, vou ficar rica, vou bordar pro resto da vida. E no dia seguinte, eu tava lá plantada na frente da casa dela e foi assim que eu comecei a bordar. Surpreendentemente, eu não sei como, eu me saí muito bem, eu aprendi a bordar muito fácil. Tanto que eu já saí de lá da casa dessa mãe da minha amiga querendo ensinar bordado de pedrarias pra todo mundo. Eu ensinava para as amigas que queriam aprender, para as mães das amigas que queriam aprender e, para falar a verdade, eu ensinava bordado até para quem não queria aprender. Porque toda pessoa que eu conhecia, eu perguntava, quer aprender a bordar? Passa lá em casa que eu vou te mostrar como é que faz. Porque aquilo pra mim era uma coisa incrível. O bichinho do bordado definitivamente me mordeu. Eu acho que de alguma forma a missão de ensinar isso para as outras pessoas também.
Mas eu era muito criança na época e eu não percebi isso na hora. E foi nessa equipe aí da mãe da minha amiga que eu aprendi tudo sobre bordado de pedrarias. Eu aprendi as técnicas de arremates profissionais, como riscar, aprendi centenas de pontos, vi como acontece ali o processo de criação e pilotagem de um bordado e, sinceramente, o que eu mais amava era acompanhar as coleções das marcas, sabe? As tendências ali dos bordados daquele ano, que estava na temporada, na estação. Porque o meu interesse até começou, relacionado ao dinheiro, mas com o tempo eu fui ficando nessa equipe, bordando, inclusive fui crescendo, né, para poder acompanhar o bordado de pedrarias e aprender cada vez mais. Além de que foi ali também que eu vi centenas de mulheres que não sabiam bordar, conseguindo aprender e alcançando a sua independência, sustentando os filhos, enfim, mudando de vida. E o mais incrível é que todo esse poder de agregar valor que o bordado de pedrarias tem, começa com algo tão simples que é uma agulha de mão. Ela custa assim mais ou menos uns 10 centavos, sabe a agulha de mão que a gente encontra em qualquer armarinho? Então, e foi justamente isso que inclusive permitiu que eu, que era uma criança de 12 anos, já pudesse começar a bordar e melhorar de vida. Tudo era uma questão de você chegar ali, conhecer as técnicas, saber como segurar a agulha, de como segurar a peça, e isso já te permitia começar a bordar. Inclusive, eu lembro que depois de um tempo aí nessa equipe da mãe da minha amiga, eu comecei a procurar alguns cursos de bordado de pedrarias para fazer. Eu busquei comprar alguns livros, né, que me ensinassem algo que eu não sabia, mas a verdade é que eu não encontrei assim nada muito extraordinário do que eu já não tivesse aprendido. Eu acho que eu dei meio que sorte, sabe, de ser jogada ali sem querer no melhor ambiente para aprender a bordar. E começar a trabalhar cedo, assim, tão criança, foi bom pra mim também, porque eu sou da periferia do Rio de Janeiro, né, de Realengo, que é um bairro humilde da Zona Oeste, e eu acho que começar a bordar meio que me protegia, sabe, me mantinha ocupada e longe das propostas ruins de uma cidade grande. E é por isso que eu acredito tanto na força do trabalho. E depois do bordado, eu aprendi também costura, modelagem, todas essas coisas. Mas a minha vida teve uma reviravolta que eu tenho que contar pra vocês, que foi o que me trouxe até aqui. Eu sou carioca da Gema, mas me mudei para Santiago por conta do trabalho do meu marido, que é militar. A essa altura, né, eu já era adulta, casada, enfim. Santiago é uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul que eu chamo carinhosamente de tão distante, porque penso num lugar longe. É lá onde Judas perdeu as botas. E quando eu cheguei aqui, eu meio que percebi, né, que não daria para trabalhar com moda, com costura, com essas coisas que eu gosto. Foi quando eu decidi expor o meu trabalho na internet. E eu descobri, ou não sei, acho que eu na verdade confirmei que o meu propósito de vida, a minha missão, é capacitar outras mulheres costureiras, artesãs, através do bordado de pedrarias, com aquele mesmo método de bordado acessível que eu aprendi quando era criança. E esse mesmo repertório que eu aprendi lá na casa da mãe da minha amiga e toda a técnica de criação de um bordado inédito é que vai ser o assunto da aula de hoje. Então, vamos começar! Sejam bem-vindas, minhas alunas, à nossa sala de aula especial do minicurso Bordando Valor. Eu preparei esse ambiente bem bonito, exclusivo aqui para nós. Espero que vocês tenham gostado. E a gente começa então com o passo a passo para criar um bordado do zero. Da onde que parte a ideia, né, quando a gente quer criar um bordado inédito? E são 5 passos. O primeiro é a definição da persona, porque toda ideia de bordado começa sendo idealizada para a pessoa que vai vestir, seja a gente mesmo, uma cliente nossa ou até mesmo o público-alvo de uma marca. Muitas de vocês, quando veem uma foto que eu posto, né, no Instagram, nas redes sociais, de algum bordado que eu criei, vocês ficam curiosas e me perguntam como foi que eu consegui, né, colocar aquela ideia ali. Alguns bordados, por exemplo, são temáticos. Eu já fiz bordado inspirado no Marrocos, por exemplo, já fiz bordado inspirado no circo, em flor de cerejeira, e essa é uma curiosidade de vocês. Mas a verdade é que eu sigo um passo a passo para conseguir idealizar aquele bordado todo. Bom, quando a gente está fazendo um bordado pra gente mesmo, é muito mais fácil, porque a gente se conhece, a gente conhece os nossos gostos, o nosso estilo pessoal de moda, sabe do que gosta, do que não gosta, então a gente já meio que segue um caminho ali. Mas quando a gente está criando um bordado para os outros, uma das maneiras mais fáceis de conseguir chegar, né, à síntese do que é o estilo da pessoa é a partir de um
questionário. Inclusive, eu preparei um questionário padrão sobre isso, ó, que é esse daqui, e que eu vou disponibilizar para vocês no final da aula com um link que vai ficar aqui embaixo. Você vai poder clicar e baixar o seu. E aqui no questionário, ó, vocês vão encontrar um monte de perguntas e respostas que vocês têm que preencher de acordo aí com o gosto da cliente. E na parte de trás vocês vão somar as respostas e encontrar, ó, o resultado que combina com o estilo daquela cliente, já meio que apontando mais ou menos um caminho para você criar um bordado para ela. Então vamos idealizar assim, imaginar o seguinte exemplo. Digamos que a sua persona, né, a pessoa para quem você vai criar o bordado, seja uma moça com mais ou menos assim uns 25, 30 anos, e você tenha sondado ela, descoberto que ela é romântica, ela tem um estilo muito feminino, mas ao mesmo tempo ela é prática, ela gosta de moda casual, e com essas ideias você tenha decidido criar para ela um bordado, por exemplo, de flores num moletom. Pois então, essa é a sua ideia inicial, e depois que você definiu essa ideia, você vai para o passo 2, que é a escolha das referências. E o segundo passo é o momento mais criativo aqui do nosso processo. Quando a gente pensa em criatividade, a maioria das alunas se assustam um pouco, porque esse termo, né, criatividade, criar, parece que a gente vai ter que meio que inventar uma coisa do zero, onde não existia, uma coisa inventada, e o pessoal se assusta. Mas, na verdade, criatividade não se baseia em inventar coisas, se baseia em combinar coisas, elementos que já existem, só que juntos, ali a gente consegue formar algo novo. E o bordado nasce assim, a partir daquela ideia que a gente tem. No nosso exemplo aqui, no caso, né, é a ideia do moletom com flores para nossa persona romântica e tal. Aí o jeito mais fácil hoje em dia, mais prático, de pesquisar elementos é usando a internet. Tá aqui, ó, no nosso celular, na palma da mão, a gente joga no Google, por exemplo, flores, imagens, desenho, e ali a gente vai achando um monte de imagens que a gente salva conforme a gente for gostando. Gostou da flor? Salva no seu celular, que aquilo vai servir de referência para você. Caso você queira fazer uma pesquisa mais criativa, você pode usar, por exemplo, estampas como referência. Você fotografa uma estampa de flor que você gostou, você pode cortar um elemento num livro, você pode pesquisar flores onde quer que você, né, encontre aí algo que você goste. Depois que você reuniu todo esse repertório aí de imagens, o que você tem que fazer é dar um jeito disso virar papel impresso, né? Você vai ou imprimir assim, ou então criar um recorte, vai que você achou uma flor bonita num livro, algo parecido com isso. O importante é que você tenha os elementos assim, ó, em mãos, que é para você juntar tudo. E aí é que vem o passo 3. A conclusão do risco é o passo 3. Eu sempre recomendo que a gente faça essa junção, essa composição em cima de uma base, que tanto pode ser uma base de papel ou então a própria peça, né, que a gente vai bordar. Eu tô aqui, ó, com uma base de papel mais ou menos do tamanho do meu moletom, que o moletom é uma peça grande, e os elementos que eu gostei. Aí o que você faz? Você coloca uma florzinha aqui em cima do papel, vê se você gosta dela na posição, troca, coloca outra por perto e vai mexendo, vai jogando para a direita, para a esquerda, vê do jeito que você acha que fica melhor. Uma coisa legal também é pegar o elemento que você quer bordar, que você quer colocar na peça, e colocar assim, ó, em cima do tecido para ver se o tamanho é compatível. Que às vezes a gente pensa que o bordado vai ficar lindo, maravilhoso, assim, impactante, mas quando a gente faz, às vezes a florzinha fica muito pequena, sabe? Fica mirradinha. Então, colocando assim, ó, em cima do moletom, a gente vê mais ou menos a questão da proporção e aí decide ou diminuir ou ampliar o nosso elemento para que ele fique mais bonito no bordado. Agora, quer ver uma coisa que acontece muito? Às vezes a gente está no meio aqui da nossa composição do risco e a gente tem uma ideia brilhante a respeito da nossa persona. A gente lembra, por exemplo, que ela é romântica e pessoas românticas gostam de coração, por exemplo. Aí o que você pode fazer? Você volta lá na internet e começa a pesquisar sobre coração, sobre um monte de coisas relacionadas a isso, e digamos que você esteja no Pinterest quando você vê um coração assim, ó, em formato de cadeado. Na verdade, um cadeado em formato de coração. E aí você amou aquilo, acha que tem tudo a ver
com a sua persona, com a sua cliente, né? Ou então com você mesma, se o bordado for para você, e você começa a ver um monte de elementos que tem a ver com isso. Uma chave, uma fechadura, enfim. Aí você começa a colocar isso junto lá com aquela sua ideia de flor. Percebe como que o bordado acontece? Tudo começou com a ideia da flor, mas no meio do caminho aquilo foi se transformando. E agora o nosso bordado tem até uma história sendo contada. Ele fala de romance, ele fala de segredos, ele fala de um amor guardado a 7 chaves. Tudo isso faz o bordado ficar mais interessante. E é isso que faz do nosso trabalho um bordado de valor, porque ele conta uma história. Percebe a diferença? Não é só um monte de elemento solto. Aí digamos que você colocou tudo aqui na sua base de papel, você definiu que está certinho naquela posição, amor. O que é que você vai fazer? Você tem que registrar essa posição. Aí tem algumas formas de fazer isso. Eu tenho uma ideia legal sobre isso. Tira uma foto. Pega o seu celular assim, ó, tira uma foto de cima da composição de elementos, que por acaso se você perder, se mexer ali, você não perde porque tá na foto. Tá, beleza. Aí o que você pode fazer? Pega uma cola e cola o elemento naquela posição. Vai colando, vai grudando para formar o seu risco. Outra opção também é pegar um papel fino, assim, ó, transparentezinho, colocar por cima do risco que você organizou e vir com um lápis cobrindo, que assim você vai ter aquele desenho todo montado de uma vez. Porque a nossa intenção, no final das contas, é chegar a um resultado, ó, próximo desse daqui. Tá vendo? Ó, é o risco pronto. Esse daqui é o risco que eu vou desenvolver no bordado aqui do meu moletom. E ele foi feito bem desse jeitinho. Eu primeiro pesquisei, baseado na minha persona, depois fui juntando os elementos, criei mais ou menos um tamanho que fosse ficar legal com o meu moletom e cheguei a isso daqui, ó, tá vendo? Esse é o processo de se criar um risco. E depois disso vem o passo 4, que é a escolha das pedrarias e dos pontos. E esse é o momento em que a gente escolhe as pedrarias e os pontos que a gente vai usar no nosso bordado. Eu acho que é um dos momentos mais legais, mais criativos, mas também faz uma bagunça dentro de casa, porque a gente tem que jogar as pedrarias assim todas em cima da mesa para ver o que combina com o que. Cores, formatos, tamanhos, enfim. Então você coloca todas as pedrarias que você tem aí à sua disposição para você olhar e começa a ver o que uma combina com a outra. Na cor, no tamanho. Uma coisa que eu recomendo também é você pegar a pedraria e jogar um pouco assim, ó, em cima da roupa da peça que você for bordar, para ver se ela combina com a cor do tecido aqui no fundo. Enfim, vai testando e imaginando. Vai fazer bagunça? Vai, mas vai valer a pena. Aí tá, depois que você tiver decidido aí que pedrarias você vai usar, você vai escolher os pontos que você vai colocar no seu bordado. Isso tudo, gente, que eu tô falando aqui é muito livre, tá? Você pode tirar da sua memória, você pode pensar, eu acho que o roxo vai combinar com o amarelo, e aí você coloca aí no seu bordado. Eu tô tentando passar para vocês um passo a passo, né, um processo, mas você pode fazer aí do jeito que você achar mais legal. Solta a sua imaginação, essa é a mensagem. Aí na hora de escolher os pontos, o que você faz? Ou você consulta a sua memória, né, e lembra aí de todos os pontos que você sabe fazer, aquilo que já tá na sua cabeça, ou então você meio que pega um catálogo de pontos. Nem toda bordadeira tem isso, mas olha, é um luxo você ter um catálogo com todos os pontos que você sabe fazer. Eu tenho aqui, ó, um catálogo com alguma das dezenas de pontos que eu sei fazer, ó. E quando eu quero criar, eu venho aqui, consulto e tento olhar mais ou menos que ponto que eu acho que vai ficar bom no meu bordado, ó. Tá vendo? É bem legal que a gente consegue ter uma ideia de como que o projeto vai ficar. Aí tá, beleza, você idealizou tudo isso, esse então é o passo 4 e agora a gente já pode ir pro passo 5, que é a hora de testar e bordar finalmente a nossa ideia. E chegamos ao último passo aqui do nosso processo de criar o bordado e é nesse momento em que a gente começa a testar para saber se todas essas ideias que a gente teve vão de fato funcionar aqui na nossa peça. Então a gente começa fazendo o risco, transferindo o risco, aquele desenho que a gente fez, aqui para o nosso tecido. E por mais que esse mini curso seja aprofundado, eu não vou conseguir passar para você essa informação também, tá? Porque o nosso tempo é
curto. Porém, depois que você tiver terminado o seu risco, daí é um tal de bota ponto, tira ponto. Por exemplo, você decide testar o ponto contínuo feito com canutilho dourado, mas aí você olha assim no risco e fala, não foi o que eu imaginei. Aí você tira. Aí você começa a fazer o mesmo ponto contínuo, só que agora com miçanga preta. Aí dá certo, fica ótimo. Você fala, era isso que eu queria. Beleza. Aí o bordado continua. Depois você pensa assim, tá faltando um brilho, vou botar o ponto picô. Aí você testa assim com a miçanga dourada, fica lindo aquele ponto de picô preso, maravilhoso, pensa. Ok, é isso. E aí tu vai seguindo com o bordado. Na hora de preencher, por exemplo, você decide colorir o seu bordado com o ponto salpicado. E assim você vai fazendo. Faz um pouco da flor, um pouco do coração. Aprovou? Tá tudo certo? Então é só seguir bordando tudo até o final. Esse é o processo do passo 5. Inclusive, muitas de vocês me perguntam quanto tempo que eu levo para fazer um bordado. E a verdade é que eu bordo muito rápido, é uma questão de prática. Onde que eu fico mais tempo ali elaborando o bordado é nesse passo 5, testando, desmanchando, porque eu não sossego enquanto o bordado não fica ali lindo do jeito que eu imaginei. E depois desse processo todo, eu garanto que vale a pena. Olha só! E tcharam! Olha que lindo que ficou o bordado pronto! Olha que maravilhoso! Tudo começou com a ideia das flores, do cadeado. Olha que lindo que ficou o bordado, com os mesmos pontos aí que eu falei pra vocês, ó. Foram 3 pontos, só 3, e são pontos básicos. E olha que bordado incrível que ficou. Gente, nessa hora bate um orgulho. Você olha assim e fala, não acredito que fui eu que fiz. De ponto em ponto, sabe? A gente faz uma coisa linda dessa e dá uma autoestima. A gente se sente assim, confiante, sabe? Olha, quem borda sabe o quanto é maravilhoso fazer uma peça como essa. E é assim, gente, que nós criamos um bordado do zero, a partir da persona e usando as referências. Aqui no caso a gente fez um bordado, né, com essa pegada mais romântica, num moletom, também é um bordado jovem, mas poderia ser uma ideia de qualquer estilo. Poderia ser um bordado rocker, poderia ser sensual, poderia ser um bordado de flores para uma noiva, poderia ser um bordado em moda praia, moda infantil, enfim, qualquer tema, porque o jeito de criar um bordado do zero é o mesmo. Lembrando, claro, que existem outras formas também, adaptadas, por exemplo, a um tecido estampado, ou então quando a gente faz um bordado aproveitando uma estampa impressa na roupa, ou então aproveitando o desenho de uma renda, tá? São técnicas diferentes, mas tudo se baseia em juntar as referências, como eu mostrei aqui para vocês. E assim nós aprendemos a parte criativa, né, do nosso processo, o conhecimento de criação do bordado de valor, mas até o final do mini curso nós veremos também o conhecimento manual e o técnico. E não se preocupe, viu? Eu ainda vou mostrar para vocês o tutorial passo a passo certinho de todos esses pontos. É que agora, nessa primeira aula, o mais importante é que vocês entendessem aí, ó, o processo de criação. Gostou da aula de hoje? Imagine então a sua vida se você também fosse uma designer de bordado. Acredite, você também pode, e eu vou te mostrar isso na próxima aula que vai sair quarta-feira agora, né, dessa semana que a gente tá. Vai ser uma aula de conhecimento manual, de coordenação motora para bordar, sabe aqueles detalhes assim de como segurar a agulha, como segurar a peça, tudo isso eu vou mostrar para vocês em um método que eu já testei com várias alunas que diziam que não conseguem bordar, porque não tem um dom, não leva jeito, sabe essas coisas? Mas no final todas elas entenderam o método e conseguiram bordar. Porque pensa comigo, hoje nós aprendemos, né, como criar um bordado do zero, lindíssimo. Mas do que adiantaria a gente ter toda essa ideia maravilhosa, né, fazer um risco lindo, mas não conseguir bordar as pedrarias porque o ponto fica torto, ali o bordado não fica certo, né? Então quarta-feira não perca, me apareça aqui sem falta, e se você puder, traga uma agulha de mão comum e uma linha
Se tiver um paninho também é bom, não precisa trazer pedrarias agora, tá? As pedrarias são só depois. E assim, além de você me ver fazendo ali, né, mostrando o método para você, você vai poder pegar a sua agulha e testar os exercícios aí na hora. E se essa aula de hoje te agradou, escreva aqui para mim nos comentários que eu vou te responder pessoalmente. Nós vamos bater papo, tirar dúvidas aqui nos comentários e vai ser muito legal saber se eu te ajudei de verdade. Ah, faça o download, né, do questionário que também tá aqui embaixo. E eu te espero na quarta-feira.